Bom dia, pessoal. Bom, vamos dar continuidade então às nossas aulas. Nós já estudamos as rochas ígneas, as rochas sedimentares, e nessa semana nós vamos estudar as rochas metamórficas. E assim a gente encerra o estudo em petrologia. A gente fecha então o ciclo das rochas aqui no nosso planeta Terra. Bom, então nós já estudamos as rochas ígneas, que são aquelas formadas a partir do magma e das lavas de vulcões. Estudamos as rochas sedimentares, que são aquelas formadas na superfície terrestre, através de sedimentos oriundos de outras rochas. E vamos estudar agora as rochas metamórficas, que assim como as sedimentares, elas também são formadas a partir de outras rochas já existentes, mas ao contrário do que acontece nas sedimentares, essas rochas elas vão ser formadas sem que haja uma desintegração das rochas originais, né? As rochas elas vão apenas se transformarem no estado sólido sem que haja perda de matéria. Bom, quando esse termo rochas metamórficas, né, nos lembram aí de metamorfose, que em grego significa mudança na forma e na estrutura. Então, se a gente pensar, né, numa lagarta que está se transformando em uma borboleta, está havendo uma transformação, uma alteração na forma, porém sem que se perca a essência dessa matéria que está se transformando. Em geologia, nós chamamos de metamorfismo, um conjunto de reações que vão transformar determinada rocha em uma outra rocha com características distintas das rochas originais. E essa transformação, essas reações, elas vão ocorrer no estado sólido, sem que haja perca de matéria, né? Sem que a rocha original ela seja destruída. Bom, então nós temos aí o exemplo de um granito, que é uma rocha ígnea, e esse granito, quando ele é submetido a condições de pressão diferentes das condições nas quais ele se formou, ele vai se transformar em uma rocha metamórfica, que é chamada de gneiss. Então a gente pode observar que no granito os minerais eles estavam dispostos de forma aleatória. Quando esse granito sofre essa pressão, os minerais que compõem o granito eles segregam, né? A gente pode ver uma segregação de minerais claros e minerais escuros, e eles passam então a estar orientados em planos, eles ficam paralelos uns aos outros, dando origem a uma estrutura que nós chamamos de estrutura foliada, que é muito comum em rochas metamórficas, que nós vamos discutir nessa aula. Bom, e essas alterações que são causadas pelos processos metamórficos, elas incluem tanto alterações físicas, que são modificações nas texturas das rochas. Normalmente, rochas metamórficas, elas apresentam cristais maiores, de um tamanho maior do que as rochas originais. Quando a gente fala de cristais, nós estamos falando dos minerais que compõem essas rochas, né? Então, como exemplo, a gente tem o calcário, que é uma rocha sedimentar química, que ela é composta de cristais de calcita, né, em um tamanho bem pequenininho. E quando esse calcário ele é submetido a condições de temperatura ou de pressão diferentes das condições nas quais ele se formou, ele se transforma em um mármore que tem a mesma composição química, porém ele tem uma textura mais grosseira. Os cristais de calcita eles crescem durante essa transformação, né? Então o mármore ele apresenta cristais de calcita maior do que os que estão presentes no calcário. E as rochas também podem sofrer alterações químicas ou mineralógicas. Nós vamos ver que podem surgir novos minerais que antes não estavam presentes na rocha original. Como, por exemplo, a gente tem um filito, que ele pode se transformar em um xisto, dependendo das condições ambientais, e o xisto ele pode conter minerais que antes não estavam presentes no filito. Bom, quando as alterações são muito intensas, os processos metamórficos eles agem de uma forma muito intensa, podem haver ambas as alterações, então tanto modificações físicas quanto modificações químicas e mineralógicas. Bom, então aqui nessa figura nós temos um exemplo do argilito, que é uma rocha sedimentar, e que ele pode ir se transformando progressivamente em função de aumento da temperatura e das pressões. Então o argilito ele pode se transformar em uma ardósia, em um filito, em um micaxisto, ou até mesmo em um gneiss, dependendo da pressão e da temperatura nas quais ele for submetido. Bom, o argilito ele é uma rocha composta por minerais de argila, principalmente.
Quando esse argilito é submetido a condições de pressão e temperatura diferentes das condições da superfície terrestre, que são as condições nas quais ele se formou, ele começa então a se alterar. O campo das rochas metamórficas ele tem início aí com temperaturas acima de 200 graus Celsius. Abaixo de 200 graus Celsius, os minerais eles praticamente não se alteram. Mas acima de 200 graus, à medida que a temperatura e a pressão elas vão aumentando, então esses minerais de argila eles vão se rearranjando, se transformando em clorita, muscovita, biotita, granada, silimanita e outros minerais, que são chamados de minerais índices, porque eles auxiliam na identificação das rochas metamórficas e do grau do metamorfismo, né? Então, por exemplo, se um geólogo encontra uma rocha rica em silimanita, ele sabe que essa é uma rocha metamórfica de alto grau, assim como uma rocha com muita biotita, que infere, né, uma rocha de baixo a médio grau metamórfico. Então, se nós observarmos aqui, alguns minerais, como o feldspato e o quartzo, eles não se alteram com essas modificações na pressão e temperatura. Eles fazem parte tanto do domínio sedimentar quanto do metamórfico. Existem outros minerais que vão se alterar e, com isso, vão originar rochas com composição química ou com mineralogia diferente da rocha original. Essas rochas elas também vão sofrer transformações na sua textura. Nós vamos ver que o argilito, por exemplo, é uma rocha que tem uma textura bem fininha. Quando ele sofre um alto grau de metamorfismo, ele se transforma em um gneiss, que é uma rocha que tem uma textura bastante grosseira, tem uns cristais muito maiores. Quando as temperaturas elas ultrapassam 800 graus, nós entramos no campo de domínio das rochas ígneas, né? Então essas rochas elas entram em fusão, elas derretem e voltam a fazer parte do magma, que vai dar início novamente então ao ciclo das rochas, formando novas rochas ígneas. Bom, o tipo de rocha metamórfica que vai se formar, ele vai depender da natureza do protólito, ou seja, da textura, da composição química e mineralógica do protólito. Protólito, pessoal, é a rocha mãe, tá? É aquela rocha original que vai dar origem à rocha metamórfica. Então, por exemplo, o calcário, que é um protólito, ele pode se transformar em um mármore, assim como o arenito em um quartzito, o argilito em um xisto e o granito pode se transformar em um gneiss. E vai depender também dos agentes do metamorfismo que vão estar atuando nessa transformação da rocha, que são principalmente a temperatura e a pressão que nós vamos discutir aqui. Bom, o aumento da temperatura pode provocar modificações tanto na composição química e mineralógica das rochas quanto na textura. O calor ele é capaz de quebrar as ligações químicas existentes nos minerais que compõem as rochas, e aqueles elementos químicos que estavam presentes ali, eles vão se reorganizar, se recombinar e eles vão se precipitar novamente na forma de minerais mais estáveis. Todas as modificações que ocorrem na rocha buscando uma estabilidade maior no novo ambiente na qual ela está submetida. Temperaturas menores que 200 graus Celsius, elas não provocam muitas modificações nos minerais, eles são estáveis nessas condições, mas temperaturas acima de 200 graus Celsius até 800 graus Celsius vão provocar então modificações tanto na textura quanto na composição mineralógica das rochas. Acima de 800 graus Celsius, essas rochas elas derretem. E esse calor ele vai ser gerado em função do gradiente geotérmico, que é o aumento da temperatura em função do aumento da profundidade. Então, em locais que a gente tem encontros de placas tectônicas, onde há a subducção daquela placa mais pesada, ela entra debaixo da placa mais leve, né, em direção ao manto, e ela entra em contato assim, com temperaturas muito diferentes daquelas nas quais ela se encontrava antes. E ela começa, então, as rochas que estavam aí nessa placa, elas começam a sofrer alterações, então, em função desse aumento da temperatura. A parte da placa que alcança profundidades maiores, né, também está submetida a maiores temperaturas. E esse calor também é gerado por intrusões magmáticas, como a gente viu, quando ocorrem essas intrusões magmáticas, quando elas estão em contato com a litosfera, o calor gerado por essas intrusões também vai modificar as rochas que estão ali ao redor, que estão sujeitas a esse aumento na temperatura. Bom, a pressão ela também vai provocar modificações na textura e na composição das rochas,
E as rochas podem ser submetidas a dois tipos principais de tensão, que é a litostática, que é a pressão que atua em todas as direções. Então a rocha ela não sofre deformação, ela vai só reduzir de volume, aumentar a sua densidade, ela vai ser comprimida. E os cristais que compunham essa rocha, eles vão crescer simultaneamente, buscando espaço, e eles vão formar uma estrutura bastante coesa, sem planos de fraqueza. Bom, quanto mais profunda as rochas estiverem na crosta, maior a pressão litostática, também chamada de pressão confinante, a qual ela está submetida, decorrente do peso das camadas sobrejacentes. E a pressão ela também pode ser dirigida, que é quando ela atua em uma direção particular, ela não é igual em todas as direções. Então, esse processo ele causa dobramentos ou deformações nas rochas. Está muito associado, então, às zonas de convergentes, onde a gente tem encontros de placas tectônicas. Esse choque entre as placas provoca esse dobramento, essa deformação, e, em consequência, os minerais que compõem essas rochas, os minerais que já têm uma estrutura mais foliada, eles vão se recristalizar em planos, em estruturas que vão estar orientadas no sentido perpendicular àquele na qual a pressão foi aplicada. Eles vão formar as chamadas rochas foliadas, que elas têm minerais aí paralelos, orientados de forma paralela uns aos outros, no sentido perpendicular à aplicação da força. São as chamadas rochas foliadas, que é uma característica bem comum nas rochas metamórficas. Bom, para entendermos agora quando, onde e como as rochas metamórficas se formam, vamos falar um pouquinho sobre os principais tipos de metamorfismo, que é o metamorfismo regional, o metamorfismo de contato e o metamorfismo de fundo oceânico. Vamos comentar rapidamente também sobre outros tipos de metamorfismo existentes, como o metamorfismo de soterramento, o de impacto e o metamorfismo dinâmico. Bom, o metamorfismo regional ele é o tipo mais comum e ele ocorre quando grandes porções da crosta elas são sujeitas a condições de altas temperaturas e pressões. Então ele chama metamorfismo regional porque ele afeta grandes extensões e alcança níveis profundos da nossa crosta. O metamorfismo regional é uma feição características de locais onde a gente tem encontro de placas tectônicas, onde as placas elas convergem, Então ele vai ocorrer, por exemplo, em arcos de ilhas vulcânicas como o Japão, que são formados pela colisão de duas placas oceânicas, ou então em cadeias de montanhas como o Himalaia, que é formado pela colisão de duas placas continentais, ou em cadeias de montanhas como os Andes, aqui na América do Sul, que foi formado pela colisão de uma placa oceânica com uma placa continental. Então esse é o principal responsável pela formação de rochas metamórficas aqui no nosso planeta. Bom, aqui então nós temos exemplos de porções da nossa crosta que sofreram metamorfismo regional e nós podemos observar que essas rochas elas apresentam esses dobramentos, deformações decorrentes de forças compressivas, onde a pressão dirigida junto com a temperatura são os responsáveis pelas alterações que são causadas nas rochas. São feições características de locais onde temos o encontro de placas tectônicas, como por exemplo o encontro da placa indiana com a placa eurasiática, que deu origem às montanhas do Himalaia, assim como na Cordilheira dos Andes, que se originou pelo choque da placa de Nazca com a placa sul-americana. Bom, e as rochas metamórficas, então oriundas desses limites convergentes de placas tectônicas, elas podem sofrer um grau baixo, médio ou alto de metamorfismo, dependendo da porção da crosta que ela se encontra. Então, por exemplo, nós temos aqui representado o encontro de uma placa oceânica com uma placa continental. A placa oceânica, como ela é mais densa, mais pesada, ela mergulha abaixo da placa continental. Então, as rochas que estão naquela porção da crosta que alcança profundidades maiores, elas estão sujeitas a maiores temperaturas e pressões. Então, elas sofrem um metamorfismo mais elevado. Elas são rochas de alto grau metamórfico, como o gneiss, por exemplo, que possui textura grosseira e uma foliação bastante espessa. Já as rochas que estão lá nessa parte superior aqui da crosta, que elas não atingem grandes profundidades,
elas estão sujeitas a condições de temperatura e pressão menores. E aqui vão ser formadas, então, rochas de baixo grau metamórfico, como a ardósia, por exemplo, que apresenta uma textura bem fina, lisa, também é uma rocha foliada, mas menos espessa do que o gneiss. E existem também aquelas rochas de grau intermediário, que é o caso do filito e do micaxisto. Da mesma forma, quando ocorre então o encontro de placas continentais, aquelas rochas, que estão situadas ali bem naqueles limites onde as placas se chocam, elas vão vão sofrer, né, muito mais com as condições de pressão e temperatura do que as rochas que estão mais na beiradinha dessa placa. Então, essas rochas que estão mais em contato, né, direto com esse encontro das placas, elas vão se alterar, são rochas de alto grau metamórfico, como o gneiss que nós comentamos. Já as que estão mais lá na beiradinha, vão sofrer menos, e elas são rochas de baixo grau metamórfico, como a ardósia, por exemplo. O segundo tipo de metamorfismo, então, é o metamorfismo de contato. O principal agente nesse caso é o calor, e ele vai ocorrer quando intrusões magmáticas elas vão alterar as rochas encaixantes, as rochas que estão ali ao redor dessa intrusão, que vão sofrer o efeito do calor e vão se alterar. Conforme a gente pode ver nessa imagem, então, onde a gente tinha um calcário que ficou em contato, então, com uma intrusão magmática, o calor gerado por essa intrusão magmática modificou esse calcário que estava ali ao redor dessa intrusão apenas, e ele se transformou em mármore. O restante do calcário que estava um pouquinho mais longe dessa intrusão não sofreu o efeito do calor e não se alterou. Então é por isso que a gente chama de metamorfismo de contato, porque essas intrusões elas vão afetar, né, faixas estreitas aí da nossa crosta. Bom, o metamorfismo de contato ele não gera deformações nem dobramentos nas rochas, porque o principal agente nesse caso ele é o calor, né? A gente tem pouco efeito da pressão, mas ele gera feições características também, que são chamadas de auréolas de metamorfismo. Então, o que acontece? Aquelas rochas que elas estão bem próximas ao local da intrusão magmática, elas vão sofrer mais a ação do calor. Então, elas vão se alterar mais também. Essas rochas elas vão apresentar um grau metamórfico mais alto. À medida que vai se afastando da intrusão magmática, então a influência desse calor ela é menor, e as rochas elas se alteram menos. Então, rochas que estão um pouco mais longes, elas vão ter um grau metamórfico menor do que rochas que estão bem perto dessa intrusão magmática. Pessoal, lembrando que todas essas transformações que ocorrem nas rochas metamórficas, elas ocorrem porque os minerais presentes ali, eles vão se recristalizar, se recombinar novamente, buscando formas mais estáveis às novas condições ambientais nas quais eles estão submetidos, tá bom? Bom, então aqui a gente tem um exemplo de uma auréola metamórfica, formada então pelo metamorfismo de contato. A gente vê que tem rochas aqui diferentes, a gente pode ver diferentes cores, né? Isso está relacionado àquele gradiente térmico, então. As rochas mais próximas à intrusão magmática se alteram mais, e aquelas mais longe apresentam um grau metamórfico mais baixos. Por isso são chamadas auréolas de metamorfismo. Está relacionado com o gradiente térmico a partir dessa intrusão magmática. Nós temos também o metamorfismo de fundo oceânico, que ele é característico de regiões onde nós temos placas tectônicas divergentes, onde as placas tectônicas estão se afastando uma da outra. Então, à medida que as placas tectônicas se afastam, vai havendo uma intrusão de magma que vai preenchendo essa abertura, né, formando uma nova crosta oceânica. O calor dessa intrusão magmática, ele vai aquecer a água do oceano, e essa água do oceano ela começa a circular por essa nova crosta recém-formada por movimentos de convecção. Então, o calor dessa água, ele provoca reações químicas na rocha dessa crosta, e essas rochas elas vão se alterar. Então, vão formar aí basaltos. Nós vimos que o basalto é a principal rocha que compõe a crosta oceânica. Vão formar basaltos com composição química diferente da composição do basalto original. Bom, vamos ver agora os outros tipos de metamorfismos que também existem, como o metamorfismo de impacto, que é gerado quando um meteorito ele colide com a Terra,
Então a energia dessa colisão ela é transformada em calor em ondas de choque, ela é dissipada dessa maneira, provocando fragmentação, né, alteração das rochas que estão próximas ali à colisão, podendo até mesmo fundir parcialmente essas rochas. Bom, nosso planeta Terra ele é constantemente bombardeado por meteoritos. Aqui no Brasil não é diferente. Se eu não me engano, tem um registro de 74 impactos de meteoritos aqui no nosso país. Na verdade, estima-se que esse número é muito superior, mas a falta de informações e também as condições climáticas, né? O intemperismo aqui no Brasil ele ocorre de uma maneira extremamente rápida, talvez dificulte essa catalogação, né, de um número maior de meteoritos. Existem várias crateras também oficialmente reconhecidas aqui no Brasil como crateras formadas pelo impacto de meteoritos. Bom, nós temos também o metamorfismo de soterramento, também chamado de metamorfismo de baixo grau. Se nós lembrarmos lá do processo de formação das rochas sedimentares, à medida que os sedimentos vão sendo depositados, eles vão sendo soterrados por outras camadas de sedimentos que vão se depositando em cima, esses sedimentos começam a sofrer a diagênese, né, a transformação em rochas sedimentares. Mas essa diagênese ela pode gradar para um metamorfismo de baixo grau, que vai provocar alterações nessas rochas, de acordo então com as condições do ambiente. Estima-se que a cada aumento de 1 quilômetro em profundidade há um aumento de 30 graus Celsius na temperatura. Então essa variação da temperatura associada à pressão das camadas sobrejacentes também podem provocar modificações nas rochas. É muito comum em bacias sedimentares, principalmente na crosta oceânica. Por último, nós temos o metamorfismo dinâmico, que ele vai ocorrer em locais onde a gente tem falhas geológicas, onde as placas tectônicas elas não estão nem se afastando e nem indo de encontro uma da outra, elas estão deslizando uma em relação à outra, que é o caso que acontece na falha de San Andreas, lá na Califórnia. Então, nesse caso, o principal agente de metamorfismo é a pressão. Então, o atrito que é provocado por essa movimentação horizontal entre as placas provoca uma cominuição, uma fragmentação dos grãos, dos minerais que compõem as rochas que vão estar nessa zona. Essas rochas elas vão sofrer intensas deformações. Bom, agora para fechar nossa aula, as rochas metamórficas elas podem ser classificadas como rochas não foliadas ou granoblásticas ou como rochas foliadas. No caso das não foliadas, essas rochas normalmente elas são formadas por efeito do calor, como um metamorfismo de contato, ou da pressão litostática. Então essas rochas elas não apresentam deformações e os minerais eles também não estão orientados em planos. Os minerais que compõem essas rochas eles normalmente são equidimensionais, eles crescem simultaneamente quando essa rocha ela é metamorfizada, e esse tipo de estrutura não folhada é muito comum em rochas onde a gente tem predominância de um único mineral, como no quartzito, que é formado basicamente por quartzo, e ele é fruto da alteração dos arenitos, quando são submetidos a condições de temperatura diferentes daquelas nas quais ele se formou, e sujeitos também à pressão litostática. Mesma coisa do caso do mármore, que é fruto da alteração dos calcários. No caso do mármore, os cristais de calcita, eles têm um tamanho muito maior do que os cristais de calcita presentes nos calcários. E nós temos também as rochas metamórficas foliadas, que podem ser classificadas de acordo com a intensidade do metamorfismo que elas sofreram, que vai estar relacionado com a textura e com a espessura da foliação dessas rochas. Então, as rochas de baixo grau metamórfico, como a ardósia, por exemplo, elas apresentam uma textura mais fina, os cristais ou grãos eles são pequenos e também uma foliação mais delgada, mais fina. É por isso que a ardósia ela se quebra, se parte em planos perfeitos e por isso ela é uma rocha que tem uma grande utilidade. Bom, à medida que o metamorfismo ele vai se intensificando, a rocha ela vai ficando com uma textura cada vez mais grosseira, os grãos, os cristais, eles vão aumentando de tamanho e também a foliação vai ficando cada vez mais espessa. Essas rochas de alto grau metamórficos, elas vão exibir também o que a gente chama de bandamento,
que é a segregação de minerais claros, minerais félsicos, dos minerais mais escuros, que são os minerais máficos. Bom, na próxima aula, então, nós vamos ver os principais tipos de rochas metamórficas. Bom, então, para fechar essa parte teórica, nós estudamos as 3 classes de rochas existentes no nosso planeta, e essas rochas, elas formam um ciclo contínuo, assim como a água e vários outros elementos. Eles estão em um ciclo contínuo e infinito, as rochas também. Nós vimos que as rochas ígneas, elas são também chamadas de rochas primárias, que elas se originam do arrefecimento, da solidificação do magma ou das lavas, e essas rochas ígneas, uma vez expostas às condições da superfície terrestre, elas estão sujeitas a sofrer os processos de intemperismo e de erosão, que vão fragmentar, decompor essas rochas e gerar sedimentos, que vão ser transportados, depositados, vão sofrer o processo de diagênese e vão se transformar nas rochas sedimentares. Essas rochas sedimentares, elas podem novamente sofrer esse processo de intemperismo, uma vez formadas e expostas novamente à atmosfera, ou elas podem sofrer o processo de metamorfismo, quando elas vão estar sujeitas a condições de pressão e temperatura muito elevadas. Isso vai ser decorrente, né, de movimentos então de placas tectônicas, e elas vão se transformar em rochas metamórficas. As rochas metamórficas, se expostas à superfície terrestre, também vão sofrer o processo de intemperismo, gerando sedimentos que vão voltar aqui nesse ciclo, ou elas podem atingir temperaturas muito elevadas, acima de 800 ou 1000 graus Celsius, que também pode ser provocado pelo movimento das placas tectônicas, e elas podem se fundir e novamente virar magma, que vai dar início novamente a esse ciclo. Bom, então terminamos por aqui. A seguir aí tem mais uma aula sobre os principais tipos de rochas metamórficas, e também vou deixar disponível material para leitura. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato. Muito obrigada e bons estudos!